Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, a estrutura da Bíblia. E o ponto, o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. O que nós fizemos até agora? Eu peguei, como eu mostro em todas as aulas, e desmontei uma Bíblia. Então aqui eu tenho os 39 livros do Antigo Testamento. Dividi em 4 partes para ficar bem didático. Na primeira parte, nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos Pentateuco. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros foram escritos por Moisés, chamados também de lei ou a Torá no hebraico, tá bom? Depois vem os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros históricos. Depois, 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E aí, por último, 17 livros proféticos, sendo 5 livros que nós chamamos livros dos profetas maiores, em função do tamanho do escrito. Na verdade são 4 profetas, mas como Jeremias escreveu 2 livros, portanto 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora vem os 12 profetas menores em função do tamanho do escrito. Então nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bem, aí nós terminamos os 39 livros do Antigo Testamento. Agora vamos para os 27 do Novo Testamento. Se você vem acompanhando as minhas aulas, você já decorou o nome de todos estes livros e as 4 partes do Antigo Testamento, e hoje nós vamos concluir a última parte do Novo Testamento, que nós dividimos também em 4 partes. Então, as 4 biografias ou os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Bem, agora, enquanto no Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, no Novo só tem um: Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo no livro todo, tá bom? Foi escrito por Lucas, então Lucas escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Agora vem as cartas, as epístolas, divididas em 3 partes: as locais, ou seja, dirigida a uma igreja, as pastorais e as universais. As locais e as pastorais, todas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então vamos lá. Romanos, dirigida à igreja que estava na cidade de Roma. Primeira aos Coríntios, dirigida aos irmãos da cidade de Corinto. Segunda aos Coríntios, dirigida aos irmãos da cidade de Corinto. Gálatas, dirigida aos irmãos da região da Galácia. Efésios, dirigida aos irmãos da cidade de Éfeso. Filipenses, dirigida aos irmãos da cidade de Filipos. Colossenses, dirigida aos irmãos da cidade de Colossos. Primeira aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica. E segunda aos Tessalonicenses, aos irmãos
de Tessalônica. Paulo escreveu 2 cartas. Agora, esta carta aos Hebreus, ela vem depois das pastorais no Novo Testamento, mas como é dirigida ao povo hebreu, ao povo judeu, eu coloquei ela aqui. E um outro detalhe também importante é que é autor desconhecido. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas não tem como provar, tá bom? Então, Hebreus, ao povo hebreu. Agora sim, vem as pastorais. Então, a primeira dirigida ao pastor Timóteo, segunda ao pastor Timóteo, Tito, pastor Tito, e Filemon. Filemon era um homem de muitas posses, um homem rico, e na casa dele tinha uma igreja, tá bom? Pronto. Agora vem as universais, quer dizer, não é dirigida a uma região, a uma cidade específica, não. Elas são universais, tá? Então vamos lá. Tiago, irmão do Senhor, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, Judas, irmão do Senhor. Então aí terminamos as cartas, as epístolas. E hoje nós vamos localizar na linha do tempo Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Então João escreveu um evangelho, 3 cartas, mais Apocalipse, tá bom? Então vamos para os nossos slides. Então isso já é matéria dada, tá aí ó, as 4 partes do Novo Testamento que acabamos de ver. Aqui tem os 4 evangelhos que nós acabamos também de ver, tem todas as cartas, olha, Hebreus aí eu coloquei em destaque, tá? E as cartas pastorais, as cartas universais e Apocalipse, que nós vamos estudar agora, Apocalipse na linha do tempo. Então eu vou chamar aqui naquela tela bem grande, assim com o mouse, nós vamos fazendo uma recapitulação e vamos protar na linha do tempo o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Então deixa eu chamar aqui. Pronto! Então aqui, olha, todas elas que nós protamos na aula passada. Estas datas são aproximadas, tá bom? Então, Hebreus, por exemplo, tem gente que fala, não, foi escrito mais ou menos no ano 68, 69, com certeza foi antes de 70 no máximo, exagerando, tá? Então, dependendo da literatura, você vai encontrar uma data, mas bem próximas das datas que eu coloquei para você. E o último slide de hoje, tá aí, olha, Apocalipse aqui em cima, tá vendo? Então, vamos contar agora, ver se nós colocamos corretamente os 27 livros do Novo Testamento. O primeiro deles, 1 Tessalonicenses. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Viu que legal? Aí nós concluímos na linha do tempo os livros do Novo Testamento. Se você vem acompanhando as minhas aulas, com certeza você decorou os 66 livros, o nome dos 66 livros da Bíblia. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se você quiser, envie para mim um e-mail para teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br. Eu envio para você todos estes slides. Aí você pode imprimir, recortar e colocar em algum lugar estas tabelinhas com os livros do Antigo Testamento, a lei, o Pentateuco, que são 5, os 12 históricos, os 5 poéticos e os 17 proféticos. Olha que legal, fica bem mais fácil para decorar com essa divisão. E no Novo Testamento, as 4 biografias, que são os evangelhos, um só histórico, não tem como errar, Atos dos Apóstolos, depois as cartas locais, as pastorais e as universais.
Então, se você vem acompanhando, com certeza você já decorou tudo isso. De qualquer forma, eu vou deixar aí na descrição o link deste playlist, ou seja, todas as aulinhas que nós tivemos sobre a estrutura da Bíblia, vou deixar aí para você. Vou deixar também o link do nosso site, o www.icp.com.br, e o link do canal para você continuar me ajudando. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp ou coloque em qualquer outra mídia social e divulgue. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da gloriosa, da poderosa Palavra de Deus. Para aqueles que estavam me cobrando a Bíblia Apologética, que entrava lá no site para adquirir, mas estava esgotada, já chegou. Então aproveite, tem mais uma remessa lá. O frete é por nossa conta, e quando você adquire qualquer produto do ICP, da nossa instituição, você está ajudando a manter o nosso ministério, que tem, como eu disse, como objetivo primordial o ensino da poderosa, da gloriosa Palavra de Deus. Não esquece de dar um joinha, um likezinho aí. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho, assim sempre quando eu subo a aula, você é avisado. Tô indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.